Eu assisti ao filme Mortal Kombat 2, que está em cartaz nos cinemas, e vou te contar tudo aqui neste vídeo. E senhores, eu fui ver o novo filme do Mortal Kombat, o Mortal Kombat 2, que é uma sequência direta do filme lançado em 2021. E nesse filme tem algumas coisas interessantes para apontar para vocês e vou contar. Por isso mesmo, já vai deixando o seu like nesse vídeo e se inscrevendo aqui no canal, que é muito importante para a gente crescer cada vez mais e chegar para mais pessoas, tá bom? Então vamos falar desse filme Mortal Kombat 2, que estreou essa semana de maio de 2026, está em cartaz no cinema e muitos estão apontando, o que eu concordo, como uma correção de rota do que foi feito em 2021, que ninguém entendeu muito o que fizeram com personagem que não estava no game, que inventaram e criaram, não sei por que motivo, mas parece que corrigiram a rota nesse filme, sim. E aí esse vídeo vai ser especificamente só mesmo esse vídeo, vamos esquecer todos os anteriores que já foram feitos, porque muito pouca coisa se salva, e além disso, eu confesso aqui para vocês que teve assim uma coisa muito interessante ao ver esse filme do Mortal Kombat 2, porque foi um efeito nostálgico para mim, porque o primeiro filme que eu vi nos cinemas foi justamente o Mortal Kombat, lá em 1995, olha o tempo que já faz, então foi uma coisa bem nostálgica e diferente ver esse agora em 2026, o tempo tá passando, não é mesmo? Mas falando desse filme, realmente, inegavelmente, quem salva o filme, quase que carregando o filme nas costas, é o Karl Urban, que faz o Johnny Cage numa interpretação excelente, como pede o personagem e como o Karl Urban sabe entregar. Então, a sinopse desse filme é muito simples, como deveria ser, não é verdade? Porque antes de falar da sinopse, existe essa coisa que é muito difícil você transpor um game para as telas, porque, entre outras coisas, tem essa dificuldade de enredo. Os games costumam ser bem simples, as ideias, porque o que interessa mesmo é o jogo. Então, além das questões de figurino, de paleta de cores, transpor da mesma forma que está no game, tem essa coisa do enredo, da história, de não se inventar muito, porém também não pode deixar a coisa tão simplória, porque não é game, é filme. Então, se for muito simples como game, ninguém vai se interessar. Se for muito complexa, as pessoas vão sentir falta da simplicidade do game. Então, o que acontece? Já é contado logo no começo do filme, e aí tem um problema, como muitos filmes têm, essa coisa do diálogo expositivo. Tudo é contado nos seus mínimos detalhes, mastigado para o público. Então, conta-se que os mundos, eles duelam em combates, né, nos Mortal Kombat, e o Shao Kahn, ele é um cara que, se ele consegue vencer 10 torneios seguidos, ele se torna o novo senhor daquele mundo com que ele está combatendo. Então, o começo do filme mostra isso. A terra da princesa Kitana é tomada pelo Shao Kahn, o pai dela tem um combate com o Shao Kahn e perde logo no começo, então não é spoiler nem nada. Então ele se torna senhor daquele mundo, e aí o próximo torneio vai ser justamente o 10º torneio contra a Terra. Na verdade não é logo em seguida, porque a Kitana no começo do filme ela é uma criança. Então 20 anos depois vai rolar o 10º torneio contra a Terra, né? O plano terreno, e o plano terreno, o planeta Terra já perdeu os 9 anteriores e dessa vez reuniu a galera, o Jax, a Sonya, o Johnny Cage, que é o último recrutado, Cole Young. Então são os guerreiros do planeta Terra que vão lá duelar contra os guerreiros do Shao Kahn. É um enredo bem simples, rolam todas as lutas de todo tipo, então nesse quesito também agrada bastante os fãs. Se você quer ver as lutas, é entregue para você, coreografias interessantes, a maioria delas, emulando totalmente o visual do game. Os cenários, eu achei muito interessante, para quem gosta muito do jogo e já jogou bastante, você vai ver que os cenários das lutas são cenários dos games, das fases, então é muito interessante, é um fanservice muito bem feito, muito bem acabado. Como eu disse, a história é bem simples, não há muita complexidade, não há muito dilema, não há muito conflito, porque se tiver muito, a história não anda, né? Se você ficar parando muito para ter alguns diálogos
sobre reflexões, sobre... Isso não vai funcionar muito porque a pessoa, o fã do game, vai justamente para ver as lutas, para ver os golpes, para ver os efeitos, as falas mais tradicionais, os bordões do game, tudo isso é entregue. Então, para que isso seja feito dentro do curto período de tempo, 1h40 de filme, se não me engano, por aí, no máximo, a coisa tem que ser corrida, sem muita explicação, sem muita contestação. Então, é feito isso. Então, quando começa o filme, o planeta Terra está juntando, ele juntou os seus defensores, os seus campeões, mas falta um, esse é justamente o Johnny Cage, que vai ser recrutado. E ele não hesita muito e vai junto com o Raiden e a Sonya, mas, na verdade, tudo gira em torno da princesa Kitana, que teve o pai assassinado pelo Shao Kahn, e ela tem aí uma questão de vingança pessoal e ficar entre um mundo e outro. Ela faz parte de um mundo conquistado pelo Shao Kahn, então ela deve uma obediência a ele, mas ao mesmo tempo ele é o cara que, né, pôs fim à vida do próprio pai. Ela tem essa coisa pessoal de se vingar contra ele, então ela mesmo sendo uma das campeãs que vai lutar pelo Shao Kahn no torneio, no Mortal Kombat, ela tem essa contradição de, na verdade, querer vingança contra ele. Então essa é uma coisa interessante do filme também, tem essa camada um pouquinho mais aprofundada do filme, mas no geral esse filme, sim, ele se sai como uma boa opção para você ter um divertimento leve. Tem essa coisa das lutas serem mais violentas, tem bastante sangue na tela, então é interessante. Com certeza, talvez lá nos Estados Unidos, eu acho que aqui também nem cheguei a ver, mas com certeza a classificação etária é um pouquinho maior, talvez maior de 16, talvez, porque em termos de violência é uma coisa bem interessante, bem gráfica. Então nesse aspecto também é legal. Então se você é fã do Mortal Kombat, não curtiu tanto esse filme de 2021, essa continuação realmente simplifica as coisas, traz as coisas de volta para o universo do game, que agrada a todo mundo, é bem interessante e você vai gostar. E se você não é tão fã do Mortal Kombat, nem conhece direito, você não vai ficar perdido, porque, como eu falei, tem aquela coisa do diálogo expositivo, então te ajuda, te joga dentro da história com muita facilidade, até porque o enredo, como eu falei, é bem simples, não é nada complexo, não precisa se aprofundar demais e ficar parando para entender muita teoria. É uma coisa bem simples, prática. Em alguns momentos o diálogo é bem fraquinho, tem algumas piadas sem graça, algumas coisas até um pouco de vergonha alheia, constrangedora, mas no geral se salva, é um bom divertimento, sem esperar muita coisa. Na verdade, ninguém espera muita coisa desse tipo de adaptação de game para filme. As pessoas querem realmente se divertir, ver aqueles personagens do game na tela e ver uma tentativa mínima assim, de emular uma coisa de uma plataforma para outra. Então, se você vai assistir um filme de um game que é de luta, você quer ver as lutas, você quer ver os personagens, como está sendo interpretado pelos atores, e isso esse filme entrega. Então, nesse sentido de divertimento leve, simples, sem esperar muito, ele até que atende e você não vai se arrepender. Então é isso aí, o filme é razoável, é bom, diverte, e é isso aí, você passa 1h40 sem muita complicação, tá bom? Se você gostou dessa pequenina resenha que eu fiz sobre esse filme que eu achei, você deixa seu like aqui e eu peço enormemente que você, se possível, se inscreva aqui no canal e compartilhe com todo mundo esse vídeo, porque é muito importante a gente crescer cada vez mais e chegar para mais pessoas, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? É isso aí, tchau!